Bom, pessoal, a gente vai relembrar aqui algumas ideias, tá? Para a gente recomeçar as nossas aulas. Vou começar relembrando com vocês as progressões, tá? Progressões aritmética e geométrica. A gente já trabalhou com elas na sala de aula e a gente vai dar sequência depois nas próximas semanas, então acho que é bom a gente começar do que a gente já conhece para poder caminhar legal, tá? O que a gente já viu, né? A gente já viu que existem as sequências numéricas. Sequências numéricas é quando você tem vários números que seguem uma mesma regra, tá? E aí esses números a gente chama eles de elementos. Então durante o vídeo eu vou falar de elementos, sobre os elementos da sequência, os elementos da progressão. Então esses elementos são os números da nossa sequência. Tá? E aí eles precisam seguir um padrão, tá? Que é uma regra. Essa regra que faz todos os números irem aparecendo. Então, se ele vai andar de 2 em 2, né? Se ele vai sempre multiplicar por 3. Então, você vai ter uma regrinha única que vai fazer todos os nossos números existirem. Tá bom? Como é que eu represento esses elementos? Esses elementos eles são representados sempre pela letra A. Tá? Então isso vai ser importante na hora do cálculo para você saber o que significa aquela letra A que apareceu. Aquela letra A, então, ela é um elemento, significa que tem um número ali que eu talvez já saiba quem é, ou talvez eu não sei quem é, mas eu vou descobrir, tá? Mas o importante é que a letra A, ela representa um elemento, ela representa um número. E junto com essa letra A vai também ter um outro número que representa a posição. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que quando eu tenho o nosso elemento A7, significa que ele é o número que está na sétima posição. Então, contando lá, olhando a sequência, o sétimo número, ele vai ser então chamado de A7. É o elemento da sétima posição. Okay? Na décima posição, por exemplo, a gente vai chamar ele de A10. Então, ele sempre vai ter uma letrinha A, tá? Para mostrar que é um elemento, e sempre vai ter um númerozinho aqui no canto para mostrar a posição que ele apareceu, tá bom? Então vamos começar agora com as progressões, tá? O que são essas progressões, né? Elas são sequências, tá? De números que seguem uma determinada regra. Então a gente vai ter vários números aparecendo e esses números eles não estão aparecendo à toa, eles não estão aparecendo por acaso. Eles estão aparecendo porque eles seguem uma regra específica, tá? A gente tem o tipo de progressão aritmética. O que a progressão aritmética faz? Ela tem uma regra que vai somar ou subtrair. Tá? Então ela vai fazer a adição ou a subtração. Então se você perceber que aquela sequência ela está sempre aumentando 2, aumentando 2, aumentando 2, quer dizer que ela é aritmética, porque ela está fazendo uma adição. Se você perceber que aquela sequência está sempre diminuindo 5, diminuindo 5, diminuindo 5, quer dizer que ele está fazendo uma subtração. Então ela também vai ser aritmética. Tá? Tem esses dois tipos aqui. E a gente tem a sequência, né, a progressão geométrica. A progressão geométrica ela segue a regrinha da multiplicação. Então os números eles vão se multiplicar. Tá? O que vai ser bem importante perceber? Na progressão geométrica, os números eles vão aumentar muito rápido. Então a gente vai começar com um número pequenininho, mas aí ele vai fazer vezes, depois vezes, depois vezes, de repente ele já está um número enorme. Tá? Então, na aritmética, os números aumentam e diminuem um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilos. Na geométrica, eles vão aumentar ou diminuir muito rápido. Tá? Então a gente vai perceber isso nos exemplos aqui. Vou começar pela progressão aritmética. Tá? A gente chama ela de PA. Tá? Que é a abreviação, né? Progressão aritmética. Bom, como eu já falei, ela possui um padrão, ela possui uma regra. Na PA, a gente chama essa regra de razão, tá? E a gente representa ela pela letra R. Então, se eu falar que você vai ter que descobrir o R, qual é o R dessa PA? É a razão, tá? É a regrinha que ela tem que seguir, tá? E como eu já disse também, ela vai seguir uma adição ou uma subtração. Então, se ela está aumentando, provavelmente é uma adição. Se ela está diminuindo, provavelmente é uma subtração. Tá bom? Bom, coloquei aqui os exemplos para a gente poder entender. Olha essa PA, ó. 2, 5, 8 e 11. Estou percebendo que eles estão aumentando, né? O número está ficando maior. Isso quer dizer que a nossa razão ela é positiva. E se você reparar, do 2 para chegar no 5, falta 3. Do 5 para chegar no 8, falta 3. Do 8 para chegar no 11, falta 3 também. Isso quer dizer que ele está pulando de 3 em 3. E aí eu consigo perceber que essa continha, né, essa PA,
segue essa regra, segue essa razão, tá bom? Tem aqui uma outra PA que, se você reparar bem, ó, 7, 5, 3, 1 e menos 1 e continua, certo? Ela está diminuindo. Quando a nossa PA está diminuindo, quer dizer que a razão é negativa. Então a nossa razão ela é negativa. E a mesma regrinha a gente consegue usar aqui. Ó. Do 7 para chegar no 5 são 2. Do 5 para o 3 são 2. Do 3 para o 1 são 2. E do 1 para o menos 1 também são 2. Né? Do 1 para chegar no menos 1, você conta o 0, conta o menos 1 e aí você chegou. Então quer dizer que ele está diminuindo de 2 em 2 a nossa PA. Então a PA, de novo, ela segue a adição ou a subtração. Tá? E a regrinha dela a gente chama de razão e a letra que representa é a letra R. Okay? A gente vai trabalhar nessa PA usando a fórmula geral. Tá? Para que serve a fórmula geral? Ela serve para muita coisa, na verdade. Só que a maior utilidade dela é procurar valores que estão muito à frente. Imagina que você tem uma sequência, vários números ali, só que eu quero o número que está na posição 30. Você vai ter que fazer um por um até chegar no 30, vai dar muito trabalho. Então a nossa fórmula geral ela vai servir para você já ir direto naquele número que você quer. Tá? Então quando o número é um número que está muito lá na frente, você consegue usar a fórmula para encontrar o que você precisa. Tá bom? Então a formulinha é essa aqui. Ó. A gente já viu ela na sala de aula. Tá? Tem o AN. O AN é o elemento que tem uma posição N. Esse N aqui você vai perceber no exercício que ele vai aparecer, ele vai ser mostrado. Tá? Vou dar o exemplo já. O AN é igual ao A1, né? Aqui já dá para a gente entender, né? O elemento da primeira posição, né? Mais o N. O que é o N? O N é a posição que eu estou procurando. Ah, igual eu falei, né? Eu quero o número que está na posição 30. Então o N vai ser o 30. Tá? O AN, então, vai virar o A30. Então a gente consegue já descobrir que número que vai ser esse. Tá? Então aqui ó, tem o n-1 dentro do parênteses. Ah, mas por que tem o menos 1? Porque você já está usando um número aqui fora. Então você tem que tirar um número dele. E o R, que eu já falei agora há pouco, que é a razão da PA. É a regrinha que está fazendo a PA funcionar. Tá? Então vamos ver um exemplo para poder entender. Olha só. Vamos procurar o 25º elemento da PA 1, 5, 9, 13 e por aí vai. Imagina que você tem que fazer 25 números até chegar no número que você quer. Vai dar trabalho. Então por isso que a gente vai usar a fórmula geral para chegar lá de uma forma mais fácil. Tá bom? O que eu vou ter que marcar aqui, né? O que significa cada parte dela. Então, por exemplo, o AN vira A25. Né? Por que ele vira A25? Porque eu quero o elemento que está na posição 25. Então o N é o 25. Tá? O nosso A1 ele vai valer 1. Né? Lembra o que é o A1, né? É o elemento da primeira posição. Quem é que vem primeiro aqui? Ó? Primeiro está vindo o número 1. Então quer dizer que o A1 vale 1. Tá? Ah, sempre vai valer 1? Não. Você tem que ver o que aparece no seu exercício. Tá bom? O N ele vale 25. Né? Igual eu já falei, a posição que eu quero é a posição 25. Então é o N que vai aparecer aqui para mim. Tá? E a razão, olha lá, do 1 para virar 5, andei 4. Do 5 para virar 9, andei 4. Do 9 para virar 13, andei 4. Então a nossa razão vai virar 4. Já marquei todos os elementos aqui. Tá? Quando você for fazer a conta, o exercício, faça isso também que vai ficar muito mais fácil. Porque agora eu vou olhar na minha continha e agora eu só troco. Né? Quem que é o AN? O AN é o A25. Quem que é o A1? O 1. Quem que é o N? O N é o 25. Quem que é o R? O R é o 4. E aí a gente vai ter isso. Ó. A conta já prontinha com todos os números no lugar. Tá bom? Onde que eu começo a resolver? Você sempre começa a resolver pelo parênteses. Então vou resolver aqui dentro. 25 menos 1. 25 menos 1 vira 24. Tá? E agora, cuidado para não confundir. Tá? Aqui tem a soma e aqui tem a multiplicação. Pode parecer, nossa, eu já vou somar o 1 com o 24 e vou para frente, né? Não faz isso, tá? Não está correto. Você tem que fazer primeiro a multiplicação ela é prioridade, ela tem que ser resolvida antes. E é aí que você vai somar esse 1. Então eu tenho que fazer 24 vezes 4, que vai dar 96. E agora eu posso fazer a minha soma, tá? Então o que eu vou descobrir? Que o 25º elemento, o A25, ele vale 97. E aí eu tenho a resposta
Usando a fórmula geral, eu já consigo achar direto o meu número. Beleza? Vamos para progressão geométrica agora. Tá? Progressão geométrica, a gente chama ela de PG. A PG ela é bem parecida com a PA, que eu acabei de explicar. Só que aqui a gente segue a multiplicação. Então aqui eu vou multiplicar o meu número. Para a gente não confundir uma com a outra, a razão, né, a regrinha que ela segue, ela é representada pela letra Q. Para você poder saber que quando a letra R... Vamos lá, eu coloquei aqui os exemplos. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma PG que tem 2, 4, 8, 16 e continua. Olha que ele começou como 2 e de repente já virou 16. E aí ele aumentou bastante. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando. Tá? E eu estou multiplicando e está todo mundo positivo. Todo mundo aqui é positivo. Então eu estou multiplicando por um número positivo. Estou multiplicando pelo 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então eu estou seguindo uma multiplicação. Tá bom? Então a PG ela vai ter essa característica. Ela vai aumentar muito rápido. E aí você vai perceber que para aumentar muito rápido, ela tem que multiplicar. Então ela vai estar multiplicando por algum número e aí você consegue descobrir. Tá? Dá para você descobrir assim também. Ó. Olha lá, 16 dividido por 8 dá 2. Então eu posso dividir de trás para frente para achar o número que é a razão. Olha lá, 8 dividido por 4 dá 2 também. 4 dividido por 2 dá 2. Então, se você voltar ela aqui sempre dividindo, você vai encontrar a razão. Se você for multiplicando para frente, você vai fazer ela continuar. Já? Uma outra PG aqui, para você perceber que também tem um tipo que é que ela vai diminuindo o nosso número. O 27 virou 9, o 9 virou 3, o 3 virou 1 e o 1 virou 1/3 e ele foi continuando. O que está acontecendo? Você pode até falar, nossa, ela está dividindo, né? Porque ela está diminuindo. Só que na PG não tem divisão, só tem multiplicação. Então, quando a gente tem o nosso número diminuindo, quer dizer que ele está multiplicando através de uma fração. Então, aqui é um detalhe também importante, tá? Se ele está diminuindo, é porque a razão ela é uma fração. Tá? 1/3, o que significa 1/3? Significa que ele vai diminuindo através da tabuada do 3. Tá? Então, é como se você pensasse assim, ó. Que número que vezes 27 que vezes 3 dá 27? Que número que vezes 3 dá 27? O 9. Então tá o 9 aqui. Que número que vezes 3 dá 9? Que número que vezes 3 dá 9? O 3. Então o 3 aqui. E aí você vai diminuindo, tá bom? Então aqui, quando ela diminui, a razão ela é em forma de fração. Quando ele aumenta, a razão é normal, é só um número para você multiplicar, tá bom? A gente tem a fórmula geral dela também, tá? E já que ela segue um raciocínio diferente, a gente vai ter uma fórmula geral diferente também, tá? A ideia é a mesma, é você procurar valores que estão lá na frente, na nossa continha, na nossa sequência, e a regrinha é essa daqui, ó. A n é o elemento da posição, n, né, que a gente já viu, é o número que eu quero achar. O A1 a gente também já viu, é o primeiro elemento, certo? E aqui vem a parte diferente da nossa conta. Ó. O A1 ele multiplica o Q. Então ele vai fazer uma conta de vezes com o Q. Né? Lembra que o Q é a razão, certo? E aqui o expoente é o n menos 1. O n é a posição que eu estou procurando. E ele é menos 1 porque eu já estou usando 1 aqui no começo. Tá bom? Então vamos ver o exemplo para ficar um pouco mais claro. Olha lá, vamos procurar o sexto elemento da PG 1, 2 e 4. O que eu estou procurando aqui então, né? Vamos usar a formulinha para procurar o sexto elemento. Se ele é o sexto elemento, então eu estou procurando o A6, ok? Se eu tenho aqui o número 1 no começo, quer dizer que o A1 vale 1. Então eu já vou ter um número para colocar ali para a gente. O nosso n, como eu já falei, ele é a posição e eu quero o sexto elemento. Então o n vai valer 6, ok? E a nossa razão, se você não reparou ali, ó, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então ela está seguindo usando uma razão 2, ok? Vou substituir todo mundo, né? O AN vira o A6, o A1 vira 1, o Q virou 2 e o N menos 1 virou 6 menos 1, né? Todo mundo foi trocado de lugar. E agora o que a gente tem que resolver primeiro? Ó? Parênteses. 6 menos 1 vira 5, tá? E agora eu tenho que resolver aqui a minha potência, né? O que é a potência? É esse número se repetindo
5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, se repetindo 5 vezes. Se eu fizer essa continha, eu vou ter o 32. E aí agora é só fazer 32 vezes 1. Né? 32 vezes 1, 32. Isso quer dizer que o sexto elemento, né, o A6, ele tem que valer 32. Então a gente passou pela PA, passou pela PG. Vocês vão fazer as atividades agora, tá? E aí na próxima aula a gente vai continuar a nossa matéria. Beleza, pessoal? Até mais.